Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos nesse 14º domingo do tempo comum. E aqui nós ouvimos Jesus enviar esses 72 discípulos, esse número simbólico, mas com até mesmo aquela abertura de coração para evangelizar a todos. Por isso que traz esse número 72, para lembrar aí os 12 que começaram com Jesus, mas multiplicados em tantos grupos para evangelizar a todos. Como eu sempre gosto de dizer aqui para vocês, todos significa todos. E aqui, não podemos esquecer que aqui nós estamos no capítulo 10. Né? Se a gente pega até mesmo a preparação dos discípulos no evangelista São Mateus, nós lembramos o Sermão da Montanha, que Jesus ele prepara os seus discípulos para partirem em missão. E agora eles saem em missão. Aqui São Lucas relata essa missão desses 72. E é importante nesse início do Evangelho nós percebermos o que o Senhor quer. Ele quer que nós o anunciemos e preparemos a sua vinda a todos.
essa vinda para lembrar que Ele é próximo de cada um de nós. Ele não nos deixa sozinhos, não nos deixa desamparados. Deus, nem Jesus, é muito próximo de nós. Jesus é Deus e por isso quer fazer-se próximo. E essa preparação, esse anúncio que os missionários, os discípulos vão levar, é justamente para lembrar essa proximidade do Senhor. E é interessante aqui 3 pontos fundamentais que o Senhor nos coloca, né, nesse evangelho. Primeiro ponto é essa disposição missionária. Esse levar adiante aquilo que Jesus quer. Mas, num primeiro momento, podemos pensar, para eu sair, eu preciso me preparar. Para eu ser missionário, eu preciso levar algo. E a primeira coisa que o Senhor fala aqui no Evangelho, o que a gente tem que levar de equipamento para a missão? É interessante que ele não fala o que tem que levar, ele fala o que não tem que levar. Então ele fala, não leveis bolsa, não leveis sacola, não leveis sandálias. Não percam o foco da missão. Ele fala isso. Mas uma coisa aqui nas entrelinhas, se vocês prestaram bem atenção aqui no Evangelho, ele pede para levar. O que é? Alguém sabe? Em termos de equipamento, não em termos de palavra, mas em termos de equipamento. Se eu não tenho que levar bolsa, eu não tenho que levar sacola, eu não tenho que levar sandália, eu tenho que levar alguma coisa. E ele fala aqui, a única coisa que a gente tem que se preocupar em levar para a missão. Alguém sabe dizer? A paz é o conteúdo. O reino de Deus é o conteúdo, que nós vamos falar no próximo ponto. Não. O outro. Partiram 2 a 2. O outro. Que a gente não pode esquecer. Isso para mostrar que sem o outro não tem comunhão. Eu partir isolado, partir sozinho, não tem sentido para a missão em Jesus. Ele sempre nos pede esse outro para conosco. E isso faz com que nós tenhamos sempre a força missionária. Onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, estou aí no meio deles. Para levar Jesus. Até mesmo para amparar nos momentos em que as fraquezas batem na vida. Tenho outro para me levantar. Tenho outro para me apoiar. Tenho outro para partilhar. Tenho outro para que eu possa até mesmo viver a minha experiência missionária com mais vigor. Aqui a gente não está preocupado com um conteúdo ainda. Jesus não ficou muito tempo com esses discípulos para prepará-los. Jesus não levou, até mesmo assim, eles numa faculdade de teologia para depois saírem e anunciar. Jesus, aí sim vem o conteúdo. Pediu para que eles levassem como conteúdo, um primeiro conteúdo, a paz. O primeiro conteúdo que o Senhor pediu. E esse conteúdo, ele é fundamental, porque nos faz mostrar cada vez mais aos outros, e assim o Senhor nos envia como embaixadores da paz. E até brinco com vocês aqui em algumas vezes, onde você chega, o que acontece? O céu ou o inferno? Onde você está? O que aparece mais nítido? A paz do Senhor ou o ódio do mundo? E aqui o Senhor nos pede para que nós levemos essa paz. Porque aí nós vamos contribuir muito para o bem, para essa paz que Ele deseja. E não significa que levando a paz, o mundo vai estar em paz. É bem diferente. Nós vamos levar a paz
E vamos permitir até mesmo que a paz aconteça no nosso coração, mas muitas outras situações vão precisar de paz ainda. E aí vale o espírito missionário, o sair, o ir levar adiante aquilo que o Senhor quer de nós, essa paz. Às vezes a gente tem que ter o cuidado de não viver na mediocridade. O que é uma pessoa medíocre? É aquela pessoa que pode dar um pouco mais e não dá. É aquela pessoa que pode carregar, por exemplo, 5 sacos de cimento, mas carrega só 2. É aquela pessoa que sabe o que pode fazer um pouco mais, mas não faz. Por isso que aqui no Evangelho até mesmo nós temos essa frase tão famosa de Jesus: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque às vezes o espírito contrário à paz, o espírito até mesmo daquele grande pecado, que é um pecado que aparece aqui muitas vezes nas entrelinhas do Evangelho. Não sei se vocês já ouviram essa palavrinha nova que tem, preguiça. Já ouviram? É uma palavra nova. E aí, essa palavra muitas vezes impede da gente levar a paz, da gente levar o perdão, de nós nos reconciliarmos, porque alguma coisa nos segura, e o que está nos segurando é aquilo que não faz parte de Deus. Então, levarmos essa paz, o primeiro conteúdo. O segundo conteúdo, que o reino de Deus está próximo. Foram esses 2 conteúdos que o Senhor pediu aos seus discípulos, não pediu outras coisas. O reino de Deus está próximo no sentido de que é necessária a conversão do coração. E para sair e anunciar essa paz, esse reino de Deus está próximo, nós não temos o que perder. Porque até mesmo o Senhor garante, aquela paz que você levar, se a pessoa não aceitar, vai voltar para você. Não perdemos nada. Ganhamos mais ainda. Aquele desejo de paz que nós levamos. Mas é importante termos esse desejo de querer sair e anunciar que o reino de Deus está próximo, que Jesus é muito próximo a nós. Mas vamos conseguir falar isso quando nós também estivermos próximos do Senhor. Falarmos com Ele nas nossas orações, como eu peço para vocês aqui, parar um instante durante o dia de vocês, para estar com o Senhor, para falar com Ele, aí eu vou conseguir levar essa paz, porque em muitos lugares que formos, muitos não vão querer essa paz, e aqui Jesus já está falando, aqui Jesus já está mostrando, mas nem por isso eu vou me comportar, e aí o terceiro estilo, o terceiro momento que o Senhor nos pede, para que nós, quando partirmos em missão viver, é o nosso estilo. Quando eu vou partir em missão, eu não posso ter o estilo de um lobo feroz, mas eu tenho que ter um estilo do cordeiro. Aquele estilo manso, humilde, porque tem gente que só de você conversar, como diz aí o ditado, né? Tem sangue nos olhos. Vive com uma raiva. Com um momento assim que se comporta sempre como lobo. E aqui o Senhor quer uma atitude oposta a isso. A atitude de cordeiro. Né? Até mesmo, por que essa atitude de cordeiro? Porque nós vamos perceber as graças que vão sendo realizadas por onde nós passarmos. O rezar com os enfermos, curar ali as enfermidades, né? Mas sempre nesse espírito dos 2 conteúdos, da paz e do reino de Deus. Até mesmo, né, aqui o Senhor fala, né, que o poder que Ele nos dá, de pisarmos sobre cobras e escorpiões, de passarmos, não matar essas pessoas, de passarmos levando a paz, de continuarmos levando a paz. Tem algumas pessoas que eu pego e falo assim, já falei aqui para vocês, né? Algumas pessoas que eu posso falar, né? Mas eu peço para a pessoa mostrar a língua para ver se não tem 2 cortinhos. Igual de cobra, né? E às vezes nós vamos passar por pessoas assim.
Vamos passar por pessoas que querem nos pegar de todos os jeitos, como escorpião. Mas não esqueçamos o conteúdo. Não esqueçamos o dado da missão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, encerrando essa homilia, não esqueçamos quem nós somos. Filhos e filhas de Deus. Somos esses capazes de levar a paz de Jesus em qualquer ambiente. Principalmente dentro de casa, quando o nosso coração não estiver em guerra. Não sei se você já brigou marido e mulher dentro de casa. Lá em casa já teve alguma discussão? Já foi dormir bicuda com alguém dentro de casa? Às vezes filho com os pais, pais com os filhos. Mas o Senhor nos pede a primeira coisa para vivermos bem a paz, que é justamente essa paz ali dentro de casa. Como eu vou contribuir com a paz, para que a paz aconteça lá na Ucrânia, lá na Rússia, em Israel, em tantos outros países, não fazendo guerra já hoje no meu coração? Não permitindo que aquela guerra aconteça dentro de mim, porque eu só vou levar o inferno se eu não estiver em paz no meu interior. Eu só vou levar a discórdia, a separação, e não aquilo que o Senhor pede para nós. Permitamos, Senhor, viver com essa paz. Que ela restaura a nossa vida, traz leveza ao nosso modo de caminhar, traz docilidade no nosso modo de falar. Algumas coisas a gente tem que ter o cuidado de não permitirmos que cresçam em nós sentimentos do lobo, né? Porque fala aqui no início do evangelho, né? Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Às vezes a gente pega esse instinto do lobo, que quer correr atrás de todo mundo, que mostra o dente para todo mundo, não para sorrir, mas para morder. E o contrário que o Senhor pede para nós. Essa docilidade de anunciar aquilo que temos de mais belo na vida, que é a paz de Jesus, que está dentro de nós. A gente consegue tirar essa paz. Precisamos querer tirar essa paz.